seguinte, qual que é o tema de hoje? Os principais erros dos iniciantes na bolsa de valores. Eu vou listar 8 erros. Pode ter mais, mas eu acredito que os principais a gente vai fazer uma boa abordagem aqui nessa palestra, tá? Então, o primeiro erro que eu quero mencionar é o seguinte: investir todo o capital em somente uma empresa. Quando você começa na bolsa e você começa num perfil de acúmulo de patrimônio, que é montar uma carteira de ações, uma visão de longo prazo, pode ser pela escola da análise fundamentalista, pode ser por valuation, a tua decisão de colocar um papel na carteira, se você conhece, né, a avaliação de empresa, como pode ser por demonstrativos financeiros, análise de múltiplos, ou fluxo de caixa, enfim. Você vai definir alguns critérios e vai colocar alguns papéis, né, na sua carteira, alguns papéis de setores diferentes da economia. Não adianta você também montar uma carteira com Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, 3 empresas do mesmo setor. Se o setor bancário vai mal, a carteira inteira está comprometida. Então, nunca pegue todo o seu capital e invista num único ativo, né? Diversifique, não coloque todos os ovos numa única cesta. Então, a ideia de quem vai para a estratégia de longo prazo é diversificar entre pelo menos 5, 6 setores diferentes na economia. Então, 5, 6 setores já dá uma diversificação para você montar aí a tua carteira. Então, o primeiro erro que eu vejo é de pessoas que estão entrando na bolsa e acredita muito num determinado papel e quer pegar todo o dinheiro que ele tem, comprar só aquela ação. Isso aconteceu no passado, quem comprou OGX, quem comprou MMX, teve ano mais antigo ainda Laep, Agrenco, quer dizer, exemplos não faltam, aquela empresa de alicates, né, Mundial. Então teve derrocadas aí que você poderia ter perdido todo o seu patrimônio, você levou anos para acumular aquele patrimônio, colocou aquele patrimônio num único ativo e aquele patrimônio virou pó, como por exemplo as empresas do Ike, né, MMX, OGX, e aí você acaba perdendo todo o patrimônio que você juntou, que pode ser o patrimônio de uma vida inteira, né? Então, não coloque todo o dinheiro numa única empresa com propósito aí de longo prazo para investimentos, tá? Então, esse é o primeiro erro que eu queria falar para vocês. O segundo, falta de metodologia e controle de risco. Metodologia, quando você vai fazer operações de giro com análise gráfica, qual é o seu setup operacional? Muitos chamam de trade system. O que é um setup? Critérios que vão dar entrada para você fazer suas compras e vendas no, no gráfico. Então, por exemplo, o meu setup é quando formar um pivô de alta, eu faço uma compra, que aliás nos 5 minutos, aproveitando falar de pivô, 5 minutos do dólar está fazendo isso, né? Então esse pode ser um setup, ó, perna de alta, correção que marca fundo mais alto que o fundo anterior e volta a subir. Isso é o N no gráfico. Aí você fala, quando efetivar o N, eu opero comprado na quebra da resistência. Tá? Aqui no dólar passou o 326 e fez o pivô de alta nos 5 minutos, está no 327 agora. Então, você deve definir alguns critérios. Qual que é a sua metodologia? Ah, a minha entrada é na quebra da resistência com o pivô de alta, o meu stop loss vai ser abaixo da mínima dessa barra que gerou a entrada, o meu alvo de lucro eu vou determinar numa próxima resistência ou num Fibonacci. Então você já tem definido a sua metodologia. Você já fez muitas vezes o que a gente chama de backtesting. O que é o backtest? Volta ao histórico do gráfico e vê se esse setup deu certo no passado. Não significa que vai dar certo daqui para frente, porque deu certo lá atrás, mas pelo menos você já tem uma base estatística. Você fala, olha, é um setup que ele funcionou nesse determinado ativo e num período de 5 anos ou mais ele foi eficiente, né? Então você controla o índice de acerto, o índice de erro, a média de lucro, a média de prejuízo e dessa forma determina a expectativa matemática. Ô Igor, eu nem sei o que é expectativa matemática.
Tem vídeo lá na biblioteca operacional sobre esse tema também. Tá? Então, definiu a sua metodologia, quando vai comprar, quando vai vender no giro, qual é o próximo passo? Definir controle de risco, que é o uso de stop loss. Não dá para no giro você fazer operações sem usar stop. Stop é para delimitar o prejuízo. Então, na bolsa, você vai ter que aprender a perder pouco para depois ganhar. Né? Quem não aprende a perder pouco acaba perdendo muito, porque não delimita o risco. Né? Então, a ideia do stop é o seguinte: perde somente a lasquinha do teu dedo, do teu dedão, mas não perde a mão inteira. Então, perde, por exemplo, no trade 2%, mas não perde 20, 30, 40, 50% porque você largou o capital e não fez nada. Tá? Então, operações de giro tem que ter metodologia, setup operacional e uso de stop. Não importa qual é o seu setup, não importa o que você vai fazer, a partir do momento que deu a entrada na operação, tem que ter uso de stop, que é o seu controle de risco. Então eu vejo muitas pessoas operando na bolsa sem o uso de stop. E infelizmente, eu falo infelizmente, as primeiras operações ela acerta. Ô Igor, por que infelizmente? Parece que você está gorando a pessoa, que não quer que a pessoa ganhe. Não, não é isso. É porque ela está ganhando de uma forma errada, sem controlar riscos. E aí ela vai pegar e vai fazer juros compostos. Ela vai pegar no próximo trade todo o lucro dela, mais o que ela tinha, e vai entrar numa próxima operação. E não vai jogar stop, até que uma hora a operação vai contra e o prejuízo vira monstro. Sabe aquele macaquinho subindo no galho? Você ganha um trade, o macaquinho sobe mais na árvore. Você ganha outro trade, o macaquinho sobe mais na árvore. Vai fazendo juros compostos, até que vai chegar uma hora que ele subiu tanto na árvore que o galho é fininho. E aí, quando ele está lá no topo da árvore, ele despenca, ele perde todo o lucro que ele teve de operações anteriores. Então, ele ganhou 10 operações, numa única que deu loss, numa única que deu prejuízo, ele entregou o lucro das 10 para trás. Aí não vai ser eficiente. Por quê? Porque não definiu o stop, porque não definiu o controle de risco. Então, aprenda a perder na bolsa para depois ganhar. Ganhar é legal, né? Ganhar você pode ganhar pouco, você pode ganhar muito. Agora, perder só pode perder pouco. Como você faz isso? Programando o stop, tá? Então isso é imprescindível, parece básico, parece que todo mundo fala isso, mas na hora que você vai para a prática, eu vou falar depois já disso, tem fatores emocionais, isso interfere no trade e dá uma anestesiada, anestesiado o cara cruza o braço, não joga stop e acaba perdendo muito na operação, tá? Nunca com operação em andamento, tudo isso você define antes de fazer entrada nessas operações de giro. Bom, terceiro erro dos iniciantes na bolsa: negligenciar taxas e custos operacionais. Você começa a fazer os seus trades, só que aí você não computa nada, não computa a corretagem, os emolumentos, quando é com opções tem a taxa de registro, no day trade imposto de renda é 20% do lucro, em operações normais é 15%, mas aí você não registra esses custos operacionais. E o que acontece? Você não sabe se está ganhando ou está perdendo. Às vezes você acha que está no lucro, mas se você computar os custos operacionais, você vai ver que está no prejuízo. Então, negligenciar taxas e custos é o terceiro erro dos iniciantes na Bolsa de Valores. Tem a sua planilha com o preço de compra, com o preço de venda, com a quantidade, vai dar o lucro ou prejuízo bruto, e aí você abate esses custos operacionais. Ô Igor, onde eu posso achar esses custos? Onde eu posso achar? Na nota de corretagem. Na nota de corretagem vem descrita exatamente quanto você gastou de corretagem, de emolumento, de ISS ou outros encargos, tá bom? Então, não negligencie isso aí, pessoal. Checa direito o lucro ou prejuízo, tá líquido, abatendo custos operacionais. Quarto erro dos iniciantes na bolsa: confundir especulação com investimento. Então, você entra numa operação com análise técnica de giro, ou seja, para fazer especulação, aí você não usa o stop que eu mencionei no item 2, você acaba perdendo muito dinheiro e aí você fala assim para as pessoas: não, eu virei investidor desse papel. Ora, primeiro, investimento não se faz
em uma única empresa. É o erro número 1. Segundo, investimento, você analisa os fundamentos da companhia. Eu falei para fazer uma análise fundamentalista, olhar os demonstrativos financeiros. Semana passada eu dei uma palestra sobre isso, sobre análise fundamentalista. Eu falei até alguns critérios que eu uso de demonstrativos financeiros, como lucro líquido, ROI, margem líquida, dinheiro em caixa, olhar a dívida, enfim, receita líquida, alguns critérios de demonstrativos que eu utilizo. Então você não fez nenhum estudo fundamentalista, não olhou os demonstrativos da companhia, não olhou o setor que ela atua, então você não é investidor. O propósito era dinheiro de giro, agora você fala que vai deixar esse investimento para o seu filho, para o seu neto, vai largar lá. Então tá tudo errado, você está misturando dinheiro de curto prazo com dinheiro de longo prazo. O que é dinheiro de giro tem que ter stop. Bateu o preço, desmonta. Ou no gain, no lucro, ou no loss, no prejuízo. O que é investimento? Você compra solidez. Você é acionista, você acredita na valorização dessa companhia a longo prazo. Então você está comprando empresa de valor, empresa que, no seu entender, ela é sólida nos seus critérios de análise fundamentalista. Então, cuidado com essa história de investidor virar especulador ou especulador virar investidor. Dinheiro de curto prazo não se mistura com dinheiro de longo prazo. Você até pode ter uma carteira de ações, mas aí é com outro dinheiro, com o propósito de acumular ações a longo prazo, de montar carteira no longo prazo. Tá? E especulação? Especulação é loss, é trade. Trade bater o preço, desmontar a operação.